ali em 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 5, ali eu coloquei a história de um tanque chamado Betesda. Quem já conhece essa passagem? Irmãos, se você que não levantou a mão, quando a gente começar a falar aqui, eu lembro. Sabe aquela passagem que vem um anjo nas águas, no tanque, e faz um movimento, e o primeiro que descesse ali ia ser curado? Não é essa passagem. Mas vamos ler. João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, marca isso, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, entre eles cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E esse verso 4, não sei se na sua Bíblia tem aí um parênteses, um colchete, alguma observação, em algumas traduções antigas tem. Porque esse verso 4 não foi uma inspiração, foi algo colocado pelos copistas para melhorar, não é, o entendimento do contexto aqui. Então vamos lá. Portanto, um anjo descia em certo tempo. E eu vou aproveitar aqui que no momento do ofertório foi falado de Gideão, e ali foi falado o anjo do Senhor. Atentaram? Se lembra que o presbítero subiu aqui e falou sobre isso? O anjo, que é a presença de Deus. Aqui nós vemos um anjo, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Deu para relembrar? Se você que não tinha levantado a mão, é um texto muito conhecido, muito ministrado. Irmãos, tem igrejas com o nome Igreja Evangélica Tanque de Betesda. Benção, né? E multidões, vamos focar nisto. Aonde Jesus passava a igreja, havia multidões. Multidões seguia Jesus. Põe o próximo slide que tem 2 referências. No Evangelho, o exemplo de multidões é ali aquela mulher com a cura, que foi curada, ela tinha um fluxo de sangue. Está lá em Marcos 5:25, não precisa abrir a palavra. Apenas para ficar registrado, Jesus, ele estava a caminho da casa de um homem, um principal da sinagoga, ele chamava-se Jairo. E uma multidão apertava Jesus. E no meio daquela grande multidão, uma pessoa vem por trás e toca Jesus. Jesus não sabia quem era, mas era uma multidão. Jesus fala: alguém me tocou. Os seus discípulos ainda dizem: mas Senhor, está todo mundo aqui te apertando, tem muita gente, Senhor. O Senhor vai falar que alguém me tocou? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Então, multidões, irmãos. Ali outro exemplo que eu coloquei, na multiplicação dos pães. Esse eu gostaria que você abrisse, porque ali vai falar um número. Porque a gente fala de multidão, a gente não tem exatamente uma noção de quantidade, não é? Mas ali na multiplicação dos pães, no capítulo 6, no verso 10, sabe quantas pessoas foram alimentadas? Vocês leram aí? Fala bem alto para mim. 5.000. É bastante gente ou não? 5.000.
Mas eu falo para você que ainda era pouco, porque Jesus era maravilhoso. Mas são várias as passagens, não é, que relatam que aonde Jesus passava, multidões o seguia. Amém? Mas agora voltando ao texto que nós lemos, aqui em João, nesse tanque de Betesda, que significa misericórdia. E por que misericórdia? Porque ele ficava os enfermos, não é? Ficavam pessoas ali, debilitadas, rejeitadas pela sociedade, ficavam ali. Então foi colocado o nome de misericórdia. Mas algo que me chamou a atenção quando eu, não é, preparava essa mensagem ontem à noite, é que quando Jesus, o texto fala que havia o tanque, muitas pessoas ali ficavam, multidão ficavam ali, mas Jesus ele vinha também com outra multidão, então houve ali um encontro de duas multidões, a multidão daqueles que seguiam a Cristo, e outra multidão que estava no tanque, duas multidões. E aí agora eu quero colocar o tema para essa mensagem. Qual é a multidão? Em qual multidão eu e você estamos inseridos? Eu não sei se eu coloquei esse slide do tema aí. Mas qual, e tem isso. Em qual das multidões você se encontra? Aquela que segue a Cristo ou aquelas que estão no tanque? E nós lemos aqui, você já pode estar perguntando, mas calma aí, é a mesma? Não tem duas. Aquele povo ali, eles estavam enfermos, eles estavam esperando ser curados. Eles eram um anjo que descia ali. Não é isso que nós lemos? Então não tem diferença. O presbítero está colocando uma colocação que não tem sentido. Se nós começarmos a analisar, você vai ver que tem sentido sim. Se você fizer uma leitura superficial, como acontece com muitos, e por isso dão até nomes de igrejas com esse título, Betesda, mas se fosse analisar a fundo, puxa vida, tem algo aqui, irmãos, tem algo aqui. O inimigo ele veio para confundir, o inimigo ele veio para matar, roubar, destruir as nossas vidas. Nós tivemos uma aula, né, na nossa sala, estamos falando dos reis, falando de Manassés, tudo que Manassés trouxe como um rei para Israel, tanta coisa mística para Israel. Eu comecei falando aqui sobre o nosso Brasil, sobre essa pluralidade, essa diversidade cultural, religiosa que existe no nosso Brasil. Não foi isso que eu comecei? Em Jerusalém era a mesma coisa. Ali tinha muçulmanos, inclusive esse tanque hoje, na atualidade, ele se encontra numa região dos muçulmanos, Betesda. Mas naquela época, judeus, muçulmanos, influências de romanos, porque naquele momento, né, tinha essa influência romana, assírios, persas, babilônicos, todos esses povos estavam ali. E que se não estava ali, o povo de Deus trouxe a sua cultura para aquele lugar. Trouxe essa cultura. Coloca o próximo slide. Uma grande multidão seguia Jesus em busca de cura. E uma outra multidão esperava o movimento das águas para ser curado. Ambas tinham algo em comum: esperança. Próximo slide. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de quem? Do Senhor. A multidão que estava no tanque de Betesda, tanque da misericórdia, eles tinham uma esperança. Amém? Tinham ou não? Eles tinham uma esperança. Mas era em Deus? Era no Senhor? Um anjo descia e agitava a água. Uma multidão, imagine a cena, uma multidão de enfermos, de pessoas necessitadas, esperançosas, querendo ser curadas. Tinha lá esta notícia, né? Tinha
esse costume. Olha, de vez em quando, o texto diz, periodicamente, de vez em quando, uma vez por ano, não sei, desce um anjo. E esse descer um anjo, não é que desceu um anjo do céu, desce um anjo no tanque. E outra, a Bíblia fala, irmãos, dos anjos caídos. Aqui não fala o anjo do Senhor. Desce um anjo. Tem igreja que adora anjo. Deixa uma cadeira vazia que é para o anjo. Misericórdia. Mas então ali em Betesda tinha esse problema. Eles esperavam o movimento. Então era a multidão que tinha uma esperança assim, em algo místico. E tinha a multidão que caminhava com Jesus. Aí eu volto a colocar, em qual texto eu e você estamos inseridos? Próximo slide. O livro de João, esse que nós lemos, está esse texto. Ele foi escrito aproximadamente há 90 anos depois de Cristo. Olha que interessante. Onde o povo hebreu havia sofrido muitas influências, como eu já disse, de outros povos, egípcios, babilônicos, persas, romanos. Pode colocar o próximo. As pesquisas, pode voltar um pouquinho deixa esse para depois, deixa lá. O uso de outras disciplinas, o uso de outras ciências colaboram para que eu e você possamos compreender algumas coisas da palavra de Deus. Pode colocar lá, desculpa. Após pesquisas e escavações feitas no local, que local? Lá no tanque de Betesda. Descobriu-se que faz parte de um complexo ligado a um santuário, né, de Serapis, Asclépio, que era o deus associado à cura. Irmãos, olha que doideira. Mas é pesquisa de arqueólogos. Isso aconteceu em 1888. Existe ali agora uma capela, Santa Ana, se não me engano o nome dela. E nessa capela começaram a fazer escavações. E foi encontrado o local deste tanque. E começaram a ver nas paredes, pinturas, tudo indicando que ali era o tanque de Betesda. Figuras, né, afrescos, né, tinturas feitas na parede, não é, de anjo movendo a água, fazendo referência a este Deus, Serapis. Põe o próximo slide. Travou? Serapis ou Asclépio foi uma divindade da fusão helenístico-egípcia da antiguidade clássica. Seu templo mais célebre localizava-se em Alexandria, no Egito. Eu estou fugindo um pouquinho, mas os irmãos vão compreender. É importante colocar isso. É importante, porque tudo isso aconteceu. Eles usaram aquele tanque que já existia, mas eles usavam aquele tanque e mistificaram aquilo. Alexandre, o Grande, que fundou essa cidade de Alexandria, no Egito, foi um dos que dominaram ali aquela região do Oriente. E ele trouxe e foi feito esse templo lá no Egito, em Alexandria, um dos templos principais, mas ali dentro dos muros, dentro da cidade santa, o inimigo entrou. Foi falado ali hoje de Manassés. Eles não entraram, não é isso? O inimigo não entrou. Mas aqui eles deram um jeitinho de o povo colocar o inimigo lá dentro. Os próprios judeus trouxeram o inimigo. Então, Betesda. E esse momento aqui, eu não sei se eu coloquei um slide sobre o período intertestamentário, interbíblico. Porque tudo isso aconteceu. O que é o interbíblico?
Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe um período do silêncio, 400 anos. Tudo isso aconteceu nesses 400 anos. Século 4, 3 antes de Cristo. Tudo isso acontecendo, irmãos. Ano do silêncio, por quê? Porque não houve uma inspiração, uma escritura inspirada por Deus. Deus se silenciou por 400 anos para o seu povo. Mas a história estava acontecendo, irmãos. E esse tanque foi usado para cultuar a esse Deus. E aqueles homens que desciam naquele tanque, eles tinham uma esperança assim de ser curados por esse Deus. Inclusive esse Serapis ou Asclépio, ele é o Deus da medicina. Se você pesquisar, eu até coloquei ali, ó. Ele também é conhecido como aquele nome lá, Esculápio, Deus da medicina. Ele é muito relacionado às águas. Aqui no Brasil tem a tal da Iemanjá, né? Lá nos gregos era esse cidadão aí. Ele tem até traz do seu lado assim, depois você pesquisa, entra no Google, você vai ver melhor a imagem dele, que ali não dá para ver por causa da iluminação. Mas ele traz nas mãos aquela espécie de tridente, que é a cobra enrolada, né, com cabeça de homem, que é o símbolo da medicina. Olha, irmãos, tudo isso aonde? Dentro da cidade santa. Mas louvado seja Deus, que passou Jesus. Jesus se aproximou. Põe o próximo slide para mim. Os helênios, povos greco-romanos, introduziram o culto a este Deus, utilizando o tanque de Betesda, por ser um local grande, 5.000 metros quadrados. Para eu dar uma noção para os irmãos, eu fui assim, puxa, quanto que mede um campo de futebol? Então 5.000 metros é um pouco menor do que um campo de futebol. Olha o tamanho desse local, irmãos, que nesse período interbíblico, não é? Eles melhoraram aquele lugar para ter uma grande multidão de pessoas ali para cultuar um Deus minúsculo. Você já tinha parado para pensar nisso? Eu nunca tinha observado isso, pastor. Eu nunca, irmãos. Eu tenho 27 anos que eu sou convertido ao Senhor. Ou melhor, deixa eu corrigir. Eu tenho 27 anos que eu estou num processo de conversão ao Senhor. Porque nós pensamos que nós somos convertidos, irmãos. Então a gente está num processo de conversão, de santificação, de purificação. Eu não quero me aprofundar muito nisso, de repente eu até me aprofundei, não é? Mas era preciso colocar isso para os irmãos entenderem, não é? Porque o que acontece é que, no texto que nós lemos, Jesus ele passou pela porta do quê? Das ovelhas. Irmãos, a porta das ovelhas é algo interessante. Todo animal, antes de ser sacrificado, passava por ali. Era caminho, sabe para onde? Para o tabernáculo, para o santuário. No meio do caminho, o inimigo colocou um embaraço. Que multidão você está seguindo? De repente o inimigo tem colocado embaraços na sua vida. Nós vivemos num país que tem muitas influências. E muitas das vezes a gente está até na multidão de Jesus, porque na multidão que caminhava com Cristo, muitos o deixaram, viu? Falavam assim, ó, duro é ouvir esse discurso. Então você podia até falar, eu estou do lado da multidão de Jesus, eu estou na multidão certa. Mas então fica firme, não sai, permaneça, continue nesse caminho. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, esse vai ser salvo. Não se acomode não, eu já estou na multidão certa. Muitos deixaram o Senhor. Muitos foram influenciados. Muitos, o inimigo ele não está brincando. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14:33 que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão.
O nosso Deus, Ele é um Deus de paz. Então essa grande multidão que segue a Cristo, não pode ter confusão, irmãos. Tem que ter paz. A Bíblia fala que o fardo de Jesus ele é leve, ele é suave. Então se você está seguindo ao Senhor, louve a Ele, como foi aqui lido em Isaías. Glorifique ao Senhor, alegre-se no Senhor. Não se embarace, não. O inimigo está colocando no meio do caminho. Que caminho é esse? Você saiu da sua casa, você vem para adorar ao Senhor, de repente você olha algo para te embaraçar. Aquele tanque estava ali, foi feito propositalmente. E quantas coisas, não é, estão próximas de nós. Quantas coisas querem tirar, não é, você do caminho do Senhor. Mas fica firme, não é? Não desanima. O nosso Deus é um Deus de paz. Em qual multidão estamos inseridos? Vamos voltar lá para João 5. Agora, de tudo que eu li, mas vamos novamente falar do verso 6. Porque quando Jesus passava com a sua multidão, chegou próximo àquele tanque, que agora você já sabe que era um local para cultuar a um Deus terrível. Antes você não sabia, agora você já sabe. Jesus passa e vê aquele homem. E no verso 6, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Em toda a multidão, irmãos, se encontrava no tanque, viam várias pessoas naquele tanque. A multidão, não sei qual era o número, podia ser 5.000. Olha o tamanho daquele lugar, que foi pelas escavações, foi 5.000 metros quadrados. Quantas pessoas será que caberiam ali? Vou fazer uma conta rápida aí, pastor, não sei, o senhor que é bom de matemática. Eu não fiz esse cálculo, não pensei nisso. Mas é muita gente, não é? Jesus chegou para um. Por que Jesus foi para um só? E como nós vemos o texto, Jesus curou este. Só que Jesus não falou para ele entrar no tanque. Jesus o curou. Pega a tua cama e anda. Mas o interessante é que no verso 7, quando Jesus fala para ele no 6, você quer sessão? O que esse cidadão fala para ele? O enfermo responde-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que ele falou para Jesus? Não tem ninguém. Eu sou sozinho. Ninguém me ajuda. Talvez essa era a grande diferença daquele homem. Ele estava ali há 38 anos, alimentando o que? Uma falsa esperança. Porque, irmãos, como eu falei, Deus não é Deus de confusão. Que anjo que é esse? Que Deus de confusão que é essa? Que fica esperando, quando eu quiser eu desço. O anjo do Senhor vem e cura. Então aquelas pessoas estavam ali, a esperança delas estava sendo alimentada por quê? Por mentiras, por ilusões. Alguém gritava lá, mexeu aqui, tibum, todo mundo pulava naquele tanque. Aí saía, você foi curado? Você foi curado? Não, não fui. Então quem que foi o primeiro? Acho que foi todo mundo junto, por isso ninguém foi curado. Bagunça. Não era de Deus aquilo. Mas Jesus se aproxima daquele homem. E às vezes ele fala, não, eu quero ser curado sim. Ele começou, não, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Então ele estava tão enraizado naquilo, ele queria tanto naquilo, a esperança dele estava tão ligada naquela coisa mentirosa, irmãos, que ele começa a se justificar. Apesar que ele não conhecia Jesus, nós vamos ver que ele não conhecia Jesus. Mas ele fala, não tem ninguém, sou sozinho. Talvez você está alimentando a sua esperança, você está sofrendo, e fique falando também, eu também estou sozinho, nada acontece, ninguém me ajuda. Queridos, o Senhor Jesus, Ele se apresenta para você. O Senhor, Ele é tremendo, Ele conhece a tua vida, Ele conhecia a vida daquele homem. Ele te conhece, Ele te formou no ventre ainda da tua mãe.
Nós não tínhamos ainda nem forma. Esse dia de hoje, Ele já sabia que ia acontecer, Ele já sabia que você ia vir aqui. Ele cuida de nós, você não está sozinho, você não está sozinha, igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluias. Renove as suas forças, renove a sua esperança. Não fica só esperança em coisas. Foi falado ali na escola bíblica, todo mundo pode, todo mundo faz. Acontece para todos, todo mundo é feliz. Aqueles que confiam no Senhor, esperam nele. Esperam nele em silêncio, não é o que nós lemos aqui? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Só que a gente não fica quieto, irmão, a gente fica reclamando, está demorando, não sei o quê. Jesus está se apresentando assim, eu estou sozinho. Aquele homem devia, Senhor, estou 38 anos, me cura logo, Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. No verso 8, Jesus disse, levanta, toma a tua cama, vai embora, meu irmão. Anda, parte, levanta, não fica aqui prostrado não, choramingando, você está curado. Jesus não falou para ele, olha, levanta, entra agora no tanque, que eu estou mandando, eu mando nesse anjo aí. Jesus, ele estava quebrando uma maldição naquele lugar. Jesus ali estava com autoridade, como Filho de Deus e sendo Deus, destruindo, não é, um altar de Satanás, dentro de Jerusalém. Misericórdia. Tem altares dentro das nossas vidas, irmãos. Tem altares que precisam ser destruídos. Você tem alimentado a sua fé, a sua esperança no quê? Mas ele fala, parte, vai embora. No verso 9, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama, em algumas traduções sua esteira, algum pano, alguma coisa que ele usava para ficar ali prostrado. Mas Jesus fala para ele, pega e leva, viu? Para você lembrar de onde que você estava. Muitas das vezes a gente se esquece, viu, irmãos? Deus nos tira de tantas coisas. Deus nos livra, não é? De tantos momentos. A gente esquece. Jesus falou para esse rapaz, que leva a sua esteira. Não lembra do tanque não. O tanque eu vou destruir isso. Mas leva essa esteira, leva essa cama para você lembrar onde é que você estava. O que você era. E diz a palavra, né? E partiu. Foi embora. Aí no verso 13. Os levitas podem vir para o altar já, em nome de Jesus. No verso 13. E o que fora curado, aquele homem, ele não sabia quem era. Porque perguntaram para ele, no verso 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado, né, eu não sei. Porque Jesus havia se retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Só que no verso 14, igreja, olha que bênção, o verso 14, houve um encontro. Oh, Jesus maravilhoso. Depois Jesus encontrou na onde? No templo. Quem que estava no templo que Jesus encontrou? Aquele homem que foi curado, estava lá. E Jesus fala para ele, eis que já está são, não peques mais. E o Senhor fala para nós essa manhã, no templo, dentro da casa dele, você está curado. Nós estamos curados, porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Creia nisso, irmãos, pela fé, creia nisso em nome de Jesus. Ah, pastor, presbítero, a igreja, mas eu estou enferma. Jesus tem curado a sua alma.
Jesus tem curado seus sentimentos. Queridos, esse corpo ele vai perecer. É o último estágio do pecado, é a morte. Nós vamos morrer, nós vamos ficar enfermos. Alguém enfermo, chame os presbíteros e orem. A oração, ela vai salvar. Como o pastor Jesus sempre disse, se aprover ao Senhor, Ele vai curar, irmãos. Muitas pessoas são curadas e voltam para o mundo. Jesus quer salvar. E Ele nos fala nessa manhã, não peques mais. Não peques mais. Firme a sua esperança. Firme a sua esperança. Firme-se no Senhor. Deixe esse misticismo de lado. Queridos, nós somos bombardeados por muitas coisas, até no nosso, não vamos falar mais do mundo, vamos falar só do nosso segmento evangélico, só dentro de nós, é um diz que diz,